Bom, pessoal, agora a gente separou aqui os principais arquétipos que a psicologia analítica orienta, que são os arquétipos do ego, da persona, da sombra, do ânimo e da ânimas e do self, da grande mãe e do velho sábio. Esses são os principais arquétipos que povoam o nosso inconsciente. E aí depois a gente vai falar também dos arquétipos secundários, que foram desenvolvidos a partir mais da experiência da sociedade, que está mais fácil de enxergar no inconsciente coletivo até, tá bom? Esses arquétipos principais, eles estão dentro de nós, de todos da humanidade, né? Então, por isso que a gente vai estudar pormenorizado cada um deles, tá bom? O ego é o centro da consciência. Lembra lá que a gente, nos primeiros slides, falou assim, o que é consciente? É tudo aquilo que eu sei nomear, do que eu sei, que a minha linguagem alcança, do que eu racionalizei, do que eu planejei. Então, o ego é o centro dessa consciência e é um dos mais atuantes arquétipos. O ego trabalha todo o dia inteiro, né? Porque ele atua nomeando e tentando dar ordem para o nosso mundo interior e para o nosso mundo exterior. Então ele é bem atuante, vamos dizer assim, e importante. Ele tende a contrapor-se a qualquer coisa que possa ameaçar a sua existência, né? Ele tenta nos convencer e até impõe, às vezes, o ato de planejar, analisar conscientemente a nossa experiência. Então, o ego, ele ama o controle. Se a gente pudesse resumir tudo aquilo que eu quero controlar, analisar, prever, planejar, organizar, é uma atuação do ego. É o ego querendo botar ordem. E isso é bom, isso é ruim, tem os dois lados da moeda. Nenhum arquétipo aqui, vocês vão começar a perceber que ao longo da psicologia analítica, nada é só ruim ou só bom. Nós trabalhamos sempre com a dualidade. Um arquétipo, ele é positivo e negativo, ele é luz e ele é sombra, ele é luminoso e ele é primitivo. Então, tem todas essas possibilidades, né? Então, o ego, ele é necessário, diferentemente de algumas linhas de religião aí que falam assim para eliminar o ego, né? Não é desse ego que estamos falando, né? Estamos falando do ego, que é o centro da nossa consciência, ele é o organizador das nossas informações, então ele é muito útil, ele faz eu lembrar do que é meu RG, meu CPF, qual o caminho que eu andei, minha profissão, tudo que eu aprendi na graduação, ele faz eu lembrar minha origem, minha mãe, meus pais, minha família, quem é quem. Então ele é muito importante, ele faz eu planejar o que eu quero para o futuro, projeções, né? Ele faz nomear meus desejos, então ele é muito importante. E ele aqui fala assim, levanta, vai no banheiro, levanta, vai trabalhar. Ações muito úteis para a realização de todo o nosso potencial psíquico, entende? Então, vamos entender que dentro da psicologia analítica, o ego é importante, tem seu papel e ele é uma ferramenta, mas ele não é o dono de tudo, né? E aí, gente, igual eu falei, ele tenta ter o controle. Somos levados a crer que o ego é o elemento central de toda a psique. Chegamos a ignorar o nosso lado inconsciente. Por quê? O ego faz eu levantar, faz eu ir no banheiro, faz eu fazer o vestibular, faz eu dirigir. Então ele é muito importante. A gente começa a achar que ele é muito importante. Aí é que está o perigo. Ele é importante para a realização de outros arquétipos que estão no nosso inconsciente, que querem ser realizados, né? Então ele é muito importante porque ele é uma ferramenta, mas ele não tem o controle e o domínio de tudo. Ele tem que ser flexível, ouvir o que essas outras partes internas estão desejando e querem realizar,
fazer um acordo com elas e colocar aqui fora, como uma forma de realização, de ampliação da consciência, de iluminação, pode-se dizer até, né? Então, vocês conseguem compreender como a gente supervaloriza o ego, e até por isso algumas religiões falam que a gente tem que eliminar o ego, na verdade tem que eliminar a vaidade, né? Mas o ego é uma ferramenta útil, necessária, e a gente precisa cuidar, tá bom? Agora nós vamos apresentar a persona, que é outro conceito, outro arquétipo, e que às vezes é falado assim de uma forma preconceituosa na sociedade. O senso comum colocou como máscara, persona, seria falsidade. Mas a gente vai aqui na origem da palavra. Persona é derivado da palavra latina que equivale a máscara. Elas eram as máscaras usadas nos teatros gregos, né? Porque todos por trás eram homens e precisavam atuar em papéis femininos, em papéis diversos, e colocava-se a máscara para que a atuação fosse mais convincente, né? Nossa persona é a forma pela qual a gente se apresenta no mundo, né? Então é muito importante, é o caráter que assumimos quando a gente se relaciona com os outros. Então é um cartão de visitas, é uma forma de expressão, diz um pouco de mim, mas também fala sobre a questão da adequação ao social. Então esse arquétipo, ele fica intermediando aí o que são os nossos desejos internos e o que eu posso mostrar para a sociedade para ser aceito, integrar e até me posicionar melhor. A persona é muito importante e ela não significa falsidade. Na verdade, a gente tem que saber muito como usar e em que momentos usar. Qual a nossa mais adequada persona a gente precisa mostrar em cada lugar. A persona é uma questão de educação e o terapeuta precisa auxiliar o indivíduo a desenvolver. Muitas vezes a gente ouve muito assim: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Né? Que mais a gente vê a história lá da Gabriela. Será que a gente vai levar a vida toda sendo só assim? A gente não tem possibilidade de variar, né? Então, entregar melhores versões nossas em determinados locais. Eu gosto de comparar a persona também com a roupa. Será que é adequado eu ir com biquíni para uma palestra? Então tem uma roupa adequada para o clube, seria o biquíni. Tem uma roupa adequada para a palestra. E seria uma persona adequada para a palestra e uma persona adequada para o clube. Compreende a diferença? Eu vou estar sendo falsa? Não, eu vou estar só me adaptando às necessidades do ambiente. E isso fala de uma saudabilidade. Quando eu sou saudável, eu consigo flexionar as minhas personas. Quando eu não estou muito saudável, eu levo a minha persona principal, a que me defende mais, para todos os lugares. Você já viu aquela pessoa que leva assim, que é médico e quando está lá na festa de família, está falando de médico, sobre a rotina dele do consultório? É a pessoa que é advogado. E aí quando está, né, na escola do filho, ele começa a tomar posse das questões de advogado e quer se manter ali naquele lugar. Então, isso aí são questões que a gente precisa investigar, né? A pessoa não tem variedade de personas para apresentar de acordo com a sociedade que ele vive, né? Então é preocupante, a gente tem que acompanhar e é uma função muito grande do terapeuta começar a identificar quando uma persona está unilateralizada, quando eu só tenho uma persona para apresentar para o mundo, né? Quando eu só tenho uma personagem boazinha que diz sim para todo mundo, isso aí é saudável, né?
Então o terapeuta ele tem que começar, sim, você é boazinha, mas você vai ser boazinha em todos os lugares, até quando te maltratarem, você não tem outra possibilidade, né? Além de boazinha, você não consegue se defender, escapar, fugir, sei lá, começar a pensar em variedades, porque senão a gente vai adoecer, né? Assim, a persona torna-se um grande exercício para o ego. Consegue lembrar lá que o ego é aquele que quer ter o controle, que quer organizar? O ego ia ficar muito feliz se a gente pudesse ser uma persona para todos os lugares. Ia dar menos trabalho para ele, entende? Porque ele ia ter essa resposta para tudo. Ele ia ser Gabriela para tudo. Ah, eu sou Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Pronto. Aí a Gabriela ia no mercado, a Gabriela ia no médico, a Gabriela ia em todos os lugares com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, entende? Ia ser muito fácil pro ego. Só que não dá. O ego precisa se flexibilizar, ler o cenário e planejar uma persona para aquele cenário. Então, é um grande exercício pro ego, dá um trabalho danado e às vezes o ego não quer fazer isso. Então, a gente tem que ficar de olho nessa dinâmica, entende? A persona, olha o perigo, gente. O perigo da persona é a gente se identificar com uma só persona. É igual eu falei, quando a gente se identifica com um médico, né? Quando uma pessoa acabou de fazer medicina e ela vai com o jaleco até pra lanchonete. Então, ela não tira o jaleco até pro cara da lanchonete chamar ela de doutora, que ela adora isso. A gente consegue perceber isso atuando no dia a dia, né? A identificação com a persona é um perigo, gente. Aí eu botei até a foto da Marilyn Monroe. No sentido de que ficou tão forte esse personagem sexy, bonito. Ela é linda, maravilhosa, sexy e tal. Mas ela era inteligente e ela queria expressar outras formas de ser no mundo. E o povo só queria o corpo e a imagem dela, né? E ela foi adoecendo, não dando conta. A persona não pode interferir na personalidade verdadeira do ego. Deve ser apenas uma adaptação ao coletivo. Deve trazer benefícios e não interferências para a vida privada. Então, o ideal, vamos dizer assim, era que a Marilyn fosse muito famosa no cinema, mas que ela pudesse ter uma vida particular, fazer outros trabalhos, ir no mercado, né? Ir no médico de forma comum, ser outras personas no dia a dia. Só que a mídia, o sistema, o mercado quis tanto isso que só deixou ela ser uma coisa. E você vê como isso adoece a pessoa, né? A pessoa que vive isso sofre bastante. Né? Eu consigo lembrar dessa história. A persona se ocupa da adaptação do indivíduo no coletivo. Já a ânimo e o ânimos, que são os aspectos que a gente vai falar na sequência, eles estão ocupados com uma adaptação daquilo que é pessoal, íntimo, está no interior da pessoa. Então, vamos dizer assim que a persona é a minha adaptação à sociedade que eu vivo agora. Minha sociedade pode mudar de acordo com as minhas comunidades que eu for vivendo dentro dessa minha sociedade, né? Então, é basicamente essa diferenciação que a gente tem. Bom, agora a gente vai falar do self, né? Ou si mesmo. Na psicologia analítica, você vai ver nos escritos mais de Jung a palavra si mesmo. Os pós-jungianos, a gente atualmente já fala de self, quando a gente escreve, para ser uma forma mais fácil. O self ele foi um dos últimos arquétipos descritos por Jung dentro da dinâmica psíquica. Ele foi um dos últimos, mas ele é o mais importante. Ele é o centro e a totalidade. Na psicologia analítica, a gente precisa sair um pouquinho dessa ideia de racionalidade. Primeiro acontece uma coisa e depois acontece outra. A mente, a dinâmica psíquica, ela não é uma linha de produção. Como se a gente pudesse falar assim, primeiro nasce o ego e depois nasce isso, depois vem aquilo e aquilo outro, né? Não é tão
claro e organizado a forma com que essas estruturas funcionam. Por isso que é tão complexo a gente entender. Por isso que eu preciso que vocês muitas vezes olhem para esses conceitos de uma forma multidimensional, entendeu? Por isso que o self, ele é o centro e a totalidade. Muitas vezes esse conceito dá um pane na nossa mente, mas é lembrar que na dinâmica psíquica da psicologia junguiana não é uma linha de produção. Não existe essa linha de produção tão rígida como na construção de um carro, né? Primeiro coloca as rodas, o eixo, depois vem a carroça. Não tem todo esse determinismo que algumas ações, né, racionais precisam. Na dinâmica psíquica, ela vai falando de um conceito que é centro, mas é o todo também. E isso é muito difícil da gente entender. Na nossa visão racional, cartesiana, é um conceito que a gente precisa se debruçar com calma e ler bastante coisa, olhar para bastante formas de escrita, que a gente tem Jung escrevendo a sua teoria, mas a gente depois tem alguns pós-junguianos que conseguem escrever de uma forma mais palatável, de uma forma mais didática, para que a gente consiga captar bem essa informação, né? Entender esses arquétipos que eu estou explicando aqui é o primeiro passo para a gente falar que está indo bem na teoria junguiana, tá bom? Então, ele é o mais importante dos arquétipos da psicologia analítica, né? Ele equilibra todo o nosso inconsciente. O self, ele é o que proporciona unidade para tudo isso que a gente está falando. Dentro dele tem o ego, a persona, tem todos esses elementos que a gente falou até agora. Ele designa harmonia e completude para a personalidade. Ele que vai dar o todo, ele que vai fazer o encaixe, ele que vai integrar todas as dificuldades, todas as nossas potencialidades, tudo que a gente tem o potencial de realizar. O desenvolvimento mais integral do ser. Assim, o objetivo do self, ele vai ser a integração da personalidade, ele vai formar um indivíduo único, uma personalidade única, forte, integrada, com todos os conceitos juntos, trabalhando para a sua expansão, né? Essa citação de Jung é muito interessante. Consciente e inconsciente não estão necessariamente em oposição um ao outro, mas complementam-se mutuamente para se formar uma totalidade. Então, não é um cabo de guerra, onde alguém tem que ganhar. É uma união de opostos para a construção de uma totalidade mais forte, integrada, com maior sentido e um maior potencial de vida. Entende? Jung considerava que a meia-idade, ali pelos 35 e 40, era o momento essencial para o indivíduo desenvolver a sua personalidade, para promover essas mudanças necessárias, para se olhar como um todo, avaliar tudo o que estava acontecendo e se posicionar para novas transformações. E aí, ele acreditava que nessa meia-idade, o self estava começando a atuar de forma mais forte para a sua integração, para os desejos mais profundos e para uma mudança que levasse a pessoa a ser mais integrada, para a resolução de todas as crises neuróticas da vida, os dramas, todas as questões. É uma fase da vida em que o self começa a atuar de forma mais constante. Então a vida vai pedindo mais sentido, mais profundidade, mais desafios, mais potencial de entrega. Jung descobriu o arquétipo do self apenas depois de estarem concluídas suas investigações sobre as outras estruturas da psique. Então ele foi formulando esses conceitos e no final ele abarcou como um self.
ele integra todos os conceitos dentro do self. O self pode ser percebido no nosso dia a dia, como ele é um conceito muito amplo e o ego não consegue alcançar tudo. O self, no nosso dia a dia, em sonhos, quando você se depara com elementos que remetem à totalidade. Então, círculos, mandalas, cristais da sua pedra pessoal, assim, né, que se você acredita nessas questões, um casal real, uma realeza, um casal assim, ou até na imagem de uma criança divina, ou na forma de outros símbolos de divindade que você tenha na sua religião. Então, dentro da sua religião, se você sonhou com algo muito valoroso para a sua religião, pode ser ali uma imagem arquetípica do seu self, né? Então, aí com estudos dos sonhos, com técnicas projetivas, a gente tem como acessar e entender um pouco dessa informação que está vindo do inconsciente. Ali pode ter informações sobre o que o self quer fazer, o que ele ainda quer realizar, né? Então, é interessante ficar de olho se você sonhar com alguma mandala, com alguma coisa redonda, com alguns símbolos assim, místicos, sagrados, primários, né, primitivos. Então, é interessante você ficar de olho para entender um pouco mais sobre isso, ok? O self é um fator interno de orientação. Ele é muito diferente e até mesmo estranho ao ego e à consciência. Então, por isso que eu falei que o ego ele não entende muito. É como se o ego fosse um pequeno ponto e ele não conseguisse entender de todo. E aí, mesmo assim, ele tem que se submeter ao que ele não entende. Compreendeu a complexidade do nosso ego, coitado? O ego está lá perdidão, recebendo informações. Vamos dizer que está soando no ouvido do ego algumas informações, mas ele olha e ele não sabe quem é que está mandando isso, porque ele não tem noção do que é o self, porque o self é maior que ele, né? Então é bem mais ou menos nessa linguagem que eu consigo explicar para vocês como que é a dinâmica quando o ego começa a ouvir o que o self quer. Tem pessoas que começam a falar assim, nossa, mas eu tô viajando na maionese, nossa, tive umas ideias aqui loucas e tal. A pessoa começa a achar que tá ficando doida nesse sentido, né? O desenvolvimento do self não significa que o ego tenha que ser dissolvido. É igual eu falei, para uma estrutura existir, a outra não precisa ser destruída. Na verdade, tudo precisa integrar-se. Então, para o self realizar as coisas, ele só tem o ego, que é o canal de informação dele. Então, a vontade do self não é destruir o ego, e sim fazer com que o ego compre a ideia dele e venha realizar aqui na vida prática as coisas que ele quer. É como se o self tivesse que ficar, né, convencendo o ego a comprar essas ideias. Só que o self, ele é maior, né? Ele é poderoso. Então, muitas vezes, ele vai ficar insistindo até o ego conseguir fazer a sua jornada. O ego já não parece mais o centro da personalidade. Consegue perceber que agora essa história da gente, o que eu costumo falar que o ego é uma ferramenta, agora ele não é tão poderoso assim. Ele realmente toma o corpo de uma ferramenta para execução, né? E não um agente direcionador total, né? Aí a gente tem uma imagem onde eu tenho um esquema de mundo exterior, o self, o ego, a sombra, o ânimos, aspectos que a gente vai falar na sequência, que ainda nem falei sobre tudo, mas aí a gente tem uma estrutura bem interessante. Estudem bem essa estrutura aqui. Se precisar, gente, desenha no caderno de vocês, à medida do que vocês forem entendendo. Coloca do lado uma frasezinha sobre o que você entendeu que é o self. O que
você entendeu que é o ego? O que você entendeu que é a persona? Faz isso no seu caderno. Faz isso várias vezes para você ir se acostumando com essa estrutura, porque ela é multidimensional e a gente tenta colocar no papel uma questão que a racionalidade não compreende toda, né? Então, assim, é um bom exercício a gente fazer isso várias vezes. Coloca a setinha, daqui vai para ali, de lá vai para cá, sendo que isso é uma possibilidade de interpretação, né? Porque é muito dinâmico. O self aparece como mediador e gestor dos recursos e conteúdos do indivíduo. Então, acaba que o ego ele tem que se dobrar ao desejo do self. O self não é apenas o centro, mas ele é a totalidade também. O self aparece aqui nessa imagem como centro, porém, ele também abarca o mundo exterior e o mundo interior. Ele é o centro e o todo. O si mesmo, como conceito empírico, designa o âmbito total de todos os fenômenos psíquicos do homem. Então, igual eu falei, o self ele é a totalidade e ele abarca todos os fenômenos. Traumas, sonhos, desejos, amores, vingança, ódio, realização, o que eu fui, o que meus pais foram, o que foi me dado, minha genética, meu corpo. O self é todas essas informações, então ele é a totalidade disso tudo. Ele é algo que a gente experiencia, aquela parte pequena que o ego consegue falar. Ele é algo também não experienciado, que a gente talvez nunca vai ter acesso. E ele ainda é algo não experimentado, porque ainda não descobrimos. Então, o self, como conceito, ele é muito mais amplo, muito mais subjetivo do que o nosso ego alcança. Porque, sabe, tudo isso que a gente está processando aqui é o pouco que o nosso ego consegue processar. Então, temos aí 95% de informação que a gente talvez não vai alcançar. E isso, mesmo não nomeado, mesmo não experienciado, mesmo não vivido, ainda é o nosso self, porque é um potencial de energia. Não conseguimos descrever, é irreconhecível e indimensionável. Na prática, a consciência não alcança a totalidade do inconsciente. Por isso que eu falo que o ego ele vai ficar ouvindo coisas, percebendo coisas, se debatendo em coisas que ele não vai saber da origem toda, porque para ele ele não é capaz de racionalizar o todo, entende? Ele é só uma pequena ferramenta, ela é uma pequena estrutura, muito útil, muito importante, mas ele nunca vai conseguir abranger o todo. Nossas experiências espirituais, emocionais, podem nos dar informações, mas elas nunca vão ser a totalidade, compreende? Esse conceito foi o conceito final, mais complexo e mais desafiador de se explicar dentro de uma teoria, né? Então, assim, calma, se vocês não pegaram tudo, vamos estudar mais e vamos discutir mais, né?